montes. E ele vem saltando pelos montes. Olá, Gabinho! Tudo bem com vocês? Tudo bem, Taylor? Tudo bem, Assim. comigo tá ótimo. Não, Assim. é assim, calma, Taylor, calma. Eu não calma. sei. Assim. Eu fui cumprimentar no culto ali, eu não consegui. Você tá bem, Taylor? Tudo bem. Gente, a gente tá muito feliz de estar aqui com vocês mais uma semana para cultuar o Senhor. Nós estamos aprendendo sobre o Apocalipse. Que lições maravilhosas. Estou me arrepiando em aprender Você tá essas se lições. arrepiando? Estou me arrepiando. Hoje você vai se arrepiar um pouquinho mais, Por porque quê? hoje o tema da lição é Sardes, uma carta de arrepiar. Uau. Nossa, olha, até fiquei arrepiado E de o que verdade. será que diz essa carta aí? Eu tô Não curioso já. sei, vamos ouvir aqui. Mas eu sei que me falaram que essa lição vai falar sobre a importância de a gente estar vigilante, orai e vigiai. Tá falando disso essa lição. Então agora a gente vai começar o nosso louvor com duas músicas que falam sobre a importância da gente ler a Bíblia. Vamos lá? Vamos lá. Eu li na Bíblia E vou contar pra você que com Jesus você pode vencer. Você fica valente, fica obediente. Se vem o mal, você vence. Porque não tem medo de cara feia, não. Deus te dá força pra matar leão. Se Davi venceu até gigante, mesmo pequenininho você pode ser. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derruba muralhas na força do Senhor. Lute, lute, lute como Davi lutou. Dance, dance, dance como Miriam dançou. Grite, grite, grite como Josué gritou. E derruba as muralhas da força. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Forte e corajoso como Sansão, amigo de Deus como Abraão, muito inteligente como Salomão. Você pode ser o que quiser, use a sua fé. Você pode ser o que Quiser, use a sua fé. Leia a Bíblia e faça a oração. Faça a oração e faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Quem não ora? Quem não ora, a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê, e a Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê, não irá crescer, não irá crescer, não irá crescer. Quem não ora, a Bíblia não lê, não irá crescer. Mas quem lê? Leia a Bíblia e faça a oração, faça a oração, faça a oração. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Lê a Bíblia. Leia a Bíblia e faça a oração. Se quiser crescer. Amém? Quem quer crescer, criança? Ao anjo da igreja em Sardes, escreve:
Assim declara aquele que tem os seus 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Se alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer. Porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquele que tens recebido e ouvido. Obedece e arrependa-te. Porquanto, se não estiveres vigilante, virei como um ladrão. E tu não sabereis em que hora virei contra ti. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não te contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo, vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Tenha misericórdia de mim, ó Senhor. Realmente, o Senhor conhece todos os meus caminhos. Me perdoe por não estar sendo íntegro diante de Ti. Me arrependo de todas as práticas pecaminosas que Te entristeceram. Desperta meu coração para seguir a aplicar em minha vida os Teus ensinamentos. Quero praticar a Tua palavra todos os dias, Senhor. Olá, gatinho! Que bom que vocês estão conectados conosco nesse dia! Que maravilha vocês estarem juntinhos com a gente! E aí, uma pergunta, você já se inscreveu no nosso canal? Não se esqueça, hein? Se inscreva. No final do vídeo, se você gostou, deixa o seu joinha e todo domingo se conecte com a gente. E aí, a sua Bíblia já pegou? Tá tudo preparado? O seu caderno do Apocalipse? Olha só, se você ainda não organizou, ainda dá tempo. Peça para a mamãe preparar um caderno para você e você vai organizá-lo em 4 partes. Vamos relembrar quais são essas partes? Na primeira parte, você vai anotar os pontos importantes da lição. Na segunda parte, você vai anotar os versículos que você vai decorar. Depois, na terceira parte, os símbolos. Lembra que o livro de Apocalipse é rico em símbolos? Você vai anotar os símbolos na terceira parte. E na quarta parte, você vai colocar os títulos de Jesus. Quais são os nomes de Jesus que vão aparecendo por todo o livro do Apocalipse? Agora, nós vamos falar o versículo-chave da nossa lição de hoje. Vamos lá? Anota aí. O versículo-chave de hoje, Agapim, está no livro de Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 13, versículo 33. Abra sua Bíblia e vamos ler juntos. Estai, pois, atentos e vigiai, porquanto não cabe a vós saber quando será este tempo. Nós vamos começar a lição hoje fazendo algumas reflexões, pensando um pouquinho, conversando um pouco. Você já percebeu que há dia em nossas vidas que nós não temos vontade de fazer nada? Você já se sentiu assim? Sem vontade de fazer as tarefas da escola, sem vontade de lavar a louça suja na pia, sem vontade de tomar banho, sem ânimo de recolher o cocô do cachorro no quintal, escovar os dentes de novo? Ah não, por que precisa escovar os dentes todos os dias? Qual é o nome dessa falta de vontade de fazer as coisas que são necessárias e importantes? Desânimo? Preguiça? Embora esses sentimentos apareçam com certa frequência na nossa vida, eles não são saudáveis, pois nos impedem de realizar tarefas importantes na nossa rotina. Por isso, devemos lutar contra eles todas as vezes em que eles aparecerem. Precisamos derrotá-los com coragem e obediência. Mas por quê?
obediência. Cada vez que seus pais pedem para que você lave a louça do almoço e você não lava porque estava com preguiça, sua atitude foi de desobediência. As tarefas da escola que voltam em branco, ou seja, sem serem realizadas, mostram desobediência. Quando você, por preguiça, não guarda os brinquedos na caixa, os brinquedos que a mamãe pediu para guardar, você está agindo de forma desobediente. Essa desobediência, além de desagradar aos pais, também desagrada ao Senhor Jesus, pois Ele ensina na sua palavra que os filhos devem honrar os pais. Agora vamos mudar um pouquinho de assunto. Pensa no que eu vou falar. Vamos pensar numa casa bem protegida. A sua casa ou o condomínio em que você mora tem cerca elétrica? Você já observou alguma loja em que foi fazer compras e que havia um monitor mostrando vídeos de vários ambientes da loja? Às vezes, nos elevadores tem uma placa com a seguinte frase: sorria, você está sendo filmado. Por que existem algumas casas com muros tão altos? E por que tem algumas casas com cachorros enormes e ferozes? É claro, tudo isso é feito com a intenção de proteger a casa, ou seja, de impedir a entrada de ladrões. Afinal, nenhuma família gostaria de ter essa visita, né? A visita de um ladrão. Essa visita é totalmente indesejada, não é mesmo, gente? Muitas vezes, somente após um assalto em que a casa é invadida e muitos bens são levados pelos ladrões, é que os donos da residência resolvem colocar equipamentos de proteção, como cerca elétrica, concertina, que são aqueles espirais enormes, cheios de garrinhas, câmeras ou até cachorros bravos. A verdade é que ninguém sabe que horas o ladrão vai aparecer, por isso é tão importante manter a casa bem protegida para não virar alvo fácil dos ladrões. Agora que já pensamos um pouco, conversamos, refletimos, vamos falar sobre a lição de hoje, a carta de hoje. Há algumas semanas estamos lendo os importantes recados que o Senhor Jesus enviou às 7 igrejas localizadas na Ásia. Vamos recapitular? A primeira foi Éfeso, depois foi Esmirna, depois foi Pérgamo, depois Tiatira e hoje nós conheceremos a carta enviada ao anjo da igreja. Lembra quem é o anjo da igreja? O pastor. Hoje nós vamos falar sobre a carta que foi enviada para Sardes, uma rica cidade que ficava localizada no alto de uma montanha. Então, pegue a sua Bíblia e abra no livro de Apocalipse, capítulo 3, versículos 1 a 6. Vamos ler juntos? Carta à igreja em Sardes. Ao anjo da igreja em Sardes escreve: assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato estás morto. Sê alerta e fortalece o que ainda resta e estava prestes a morrer, porque não tenho encontrado integridade em tuas obras diante do meu Deus. Portanto, lembra-te daquilo que tens recebido e ouvido. Obedece e arrepende-te, porquanto se não estiveres vigilante, virei como um ladrão, e tu não sabereis em que hora virei contra ti. Contudo, tens em Sardes algumas pessoas que não contaminaram suas vestes. Elas caminharão comigo vestidas de branco, pois são dignas. Assim, o vencedor andará trajado com vestes brancas, e de modo algum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, reconhecerei o seu nome na presença do meu Pai e dos seus anjos. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. Agora, vamos entender melhor esta carta? Vamos entender parte por parte. Num primeiro momento, Jesus começa afirmando que conhece as obras dessa igreja. Como já sabemos, ele é onisciente. Ele sabe tudo e tudo vê. O Senhor tem percebido que esta igreja parece viva, mas está morta.
Tudo indica que o pastor e o povo da igreja em Sardes está deixando de fazer o que deveria. É provável que o desânimo e a preguiça estão vencendo esses cristãos. E isto está os impedindo de agir com a vontade de Deus para eles. E, gente, por causa desse desânimo e dessa preguiça, Jesus faz um pedido muito sério a esse povo. Jesus pede que eles fiquem atentos, alertas, vigilantes. É como se Jesus dissesse assim: ei, dorminhocos, acordem, espantem essa preguiça, façam alguma coisa. O Senhor lembra o pastor dessa igreja de que ele precisa despertar aqueles que estão morrendo de preguiça e não querem saber de nada. Os cristãos dessa igreja sabiam muitas coisas sobre o Evangelho de Jesus, porém agiam como se não soubessem. Dava a impressão que eles haviam se esquecido de tudo que eles aprenderam, ou não se importavam mais com o que sabiam a respeito de obedecer a Deus. Diante dessa triste realidade, Jesus pede que eles se arrependam e voltem a obedecer. Muitas vezes, quando falhamos, achamos que está tudo acabado, que não tem mais jeito, ficamos muito desanimados com tudo. Mas com o Senhor não é assim. Ele espera que sejamos humildes, que nos arrependamos de verdade e voltemos a obedecer. Continuando a carta, há algo que os cristãos dessa igreja precisam ficar muito atentos. Jesus faz uma promessa: voltar para buscá-los a qualquer momento. E assim, sem avisar. Assim como o ladrão aparece numa casa sem que ninguém esteja esperando. Por isso a importância de estar preparado. No caso das nossas casas, já sabemos como, não é mesmo? Agorinha estávamos falando sobre isso. Mas e no caso da volta de Jesus? Estar preparado significa andar em obediência, num relacionamento verdadeiro com Deus, por meio da oração, da leitura da palavra, do amor ao próximo. O problema é que os cristãos da igreja em Sardes já não praticavam essas disciplinas espirituais. Há muito tempo o desânimo e a preguiça tomaram conta deles e por isso eles pareciam mais mortos do que vivos. Estavam mortos espiritualmente. A preguiça e o desânimo haviam tomado conta deles. Mas continuando na leitura da carta, há uma esperança para a igreja de Sardes. Quase no final, Jesus diz que há algumas pessoas que ainda não se contaminaram, ainda não sujaram as suas vestes, ou seja, não entraram nessa onda da preguiça, do desânimo, do pecado. Então, por isso, eles receberão um prêmio, um grande prêmio. Você deve estar lembrando lá da igreja em Esmirna, não é? Que o grande prêmio era uma coroa de ouro. Não, não estamos falando desse prêmio. Jesus está prometendo um outro prêmio. A essas pessoas que estão andando com as vestes brancas, andarão ao lado de Jesus no céu. Este é o grande prêmio. Por elas não terem se contaminado com a sujeira do pecado, o Senhor as considera dignas de andar vestidas de branco ao lado dele no céu. Andar com Jesus, agapinho, é sem dúvida a melhor escolha que podemos fazer em nossas vidas. Suas promessas são infinitamente maiores do que qualquer coisa que o mundo possa nos oferecer. Andar com vestes brancas ao lado de Jesus no céu já seria maravilhoso, você não acha? Acredita que ele ainda promete mais? Ele promete na carta a Sardes que de maneira nenhuma riscará o nome das pessoas que não se contaminaram com a sujeira do pecado do livro da vida e que ainda reconhecerá os nomes dessas pessoas diante de Deus e dos anjos no céu. Uau, que presente maravilhoso, vocês não acham? Agora, você sabe o que é o livro da vida, não sabe? Olha, o livro da vida é um livro muito especial, em que o Senhor nosso Deus anota os nomes de todos aqueles que recebem a Jesus Cristo
como único e suficiente Salvador em suas vidas. Estes, com certeza, morarão no céu. E aí, você já tem o seu nome escrito no livro da vida? Você gostaria de caminhar ao lado de Jesus com as vestes brancas, sem terem sido contaminadas com a sujeira do pecado? Jesus deseja dar a cada um de nós aqui uma grande experiência com Ele. E agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Você já parou para pensar se Jesus realmente é o Senhor do seu coração? Você já o convidou para entrar no seu coração e morar, fazer do seu coração a casa de Deus? Se você ainda não fez isso, eu posso orar com você e você pode convidar hoje mesmo Jesus, o Senhor, para vir morar aqui, dentro do seu coração. E você vai poder caminhar com Ele. Por onde você for, Ele vai com você. E andando com Jesus, ouvindo a sua voz, lendo a sua palavra, orando a Ele, adorando a Ele, você sabe, Ele tem um prêmio especial, maravilhoso preparado para você. O seu nome estará escrito no livro da vida e você vai poder andar no céu com vestes brancas, limpas, puras, livres do pecado, com Jesus lá no céu. Então feche os seus olhos e juntos vamos orar nesse momento. Senhor, em nome de Jesus, eu quero te agradecer porque eu posso caminhar contigo, ainda aqui na terra, convidando o Senhor para morar no meu coração. E eu te convido, Jesus, vem morar no meu coração. Eu abro a porta do meu coração para o Senhor entrar e morar para sempre. Andar comigo, Jesus, por onde eu for. Eu quero te servir, eu quero fazer a sua vontade. Que eu não tenha desânimo, que eu não tenha preguiça, que eu não me torne morto espiritualmente, como os cristãos da igreja em Sardes, que andavam tão desanimados, tão preguiçosos de fazer a sua obra. Senhor, que eu sempre, sempre tenha um desejo no meu coração de te amar, de te servir, de te adorar e de fazer a sua vontade. Senhor, o meu coração é teu e eu te agradeço porque eu nunca estarei sozinha. O Senhor sempre estará comigo. Eu oro em nome de Jesus. Amém. E aí, agapinho? Você gostou dessa lição de hoje? Aprendeu muita coisa? Lembre-se, hein? Desânimo e preguiça não, de jeito nenhum. Deixa isso pra lá. Quando o papai e a mamãe pedirem para você fazer alguma coisa, corra, obedeça, porque obedecer aos pais agrada ao coração de Deus. E hoje nós vamos ficando por aqui. Não se esqueça, hein? Vai lá, anota tudo. O seu versículo, o versículo-chave de hoje, aquele que você vai decorar. Ah, e outra coisa, lembrando, não podemos esquecer de decorar o versículo e se você quiser fazer um vídeo falando esse versículo, envie para as nossas líderes do Agapinho e aí você pode aparecer no final da nossa lição. Se você gostou da lição de hoje, dá um joinha e te esperamos na semana que vem. Um abraço, tchau! Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja.